Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. O grande sábio Maitreya continuou falando a Vidura. Meu querido Vidura, dessa maneira o Senhor Shiva instruiu os filhos do rei Barishati. Os filhos do rei também adoraram o Senhor Shiva com grande devoção e respeito. Finalmente, o Senhor Shiva tornou-se invisível para os príncipes. Todos os príncipes prachetas permaneceram 10.000 anos dentro da água, onde recitaram as orações dadas a eles pelo Senhor Shiva. Enquanto os príncipes se submetiam a rigorosas austeridades na água, o pai deles executava diversas espécies de atividades fruitivas. Nessa altura, o grande santo Narada, senhor e mestre de toda a vida espiritual, sentiu muita compaixão do rei e resolveu instruí-lo sobre a vida espiritual. Narada Muni perguntou ao rei Pratinabarasrisati: Meu querido rei, o que desejas alcançar realizando essas atividades fruitivas? A principal meta da vida é escapar a todas as misérias e gozar da felicidade. Mas não se pode obter essas duas coisas através de atividades fruitivas. O rei respondeu: Ó grande alma Narada, minha inteligência está enredada em atividades fruitivas. Logo, não sei qual é a meta última da vida. Por favor, instrui-me em conhecimento puro para que eu possa escapar ao cativeiro das atividades fruitivas. Aqueles cujo único interesse está numa vida supostamente bela, ou seja, permanecer como chefes de família, embaraçados com filhos e esposa, em busca de riqueza, acham que essas coisas são a meta última da vida. Semelhantes pessoas só fazem vaguear por diferentes classes de corpos dentro desta existência material, sem descobrir a meta última da vida. O grande sábio Narada disse: Ó governante dos cidadãos, meu querido rei, por favor, vê no céu aqueles animais que tens sacrificado sem compaixão e sem misericórdia na arena de sacrifício. Todos esses animais estão aguardando tua morte para poderem vingar-se dos danos que lhes causaste. Depois que morreres, eles raivosamente trespassarão teu corpo com chifres de ferro. A este respeito, desejo narrar uma antiga história ligada ao caráter de um rei chamado Purandjana. Por favor, procura ouvir-me com muita atenção. Meu querido rei, certa vez no passado existia um rei chamado Purandjana, que era célebre por suas grandiosas atividades. Ele tinha um amigo chamado Avignata, o desconhecido. Ninguém podia entender as atividades de Avignata. O rei Purandjana começou a procurar um lugar adequado para viver, e assim viajou por todo o mundo. Mesmo após grandes jornadas, ele não pôde encontrar um lugar que lhe aprovesse. Finalmente, ele ficou taciturno e desapontado. O rei Purandjana tinha desejos ilimitados de gozo dos sentidos.
Consequentemente, ele viajou por todo o mundo para encontrar um lugar onde pudesse satisfazer todos os seus desejos. Infelizmente, ele encontrou um sentimento de insuficiência em toda a parte. Certa vez, enquanto vagava dessa maneira, ele viu no lado meridional dos Himalaias, num lugar chamado Bharatavarsha, Índia, uma cidade cercada por 9 portões e caracterizada por todas as facilidades auspiciosas. Aquela cidade estava rodeada por muros e parques, e dentro dela havia torres, canais, janelas e portões. Suas casas eram decoradas com cúpulas feitas de ouro, prata e ferro. Os assoalhos das casas naquela cidade eram feitos de safira, cristal, diamantes, pérolas, esmeraldas e rubis. Devido ao brilho das casas na capital, a cidade era comparada à cidade celestial chamada Bhogavati. Naquela cidade havia muitas casas de reuniões, esquinas, ruas, restaurantes, cassinos, mercados, lugares de repouso, bandeiras, festões e belos parques. Tudo isso enchia a cidade. Nos arredores daquela cidade havia muitas belas árvores e trepadeiras circundando um belo lago. Cercando esse lago havia também muitos bandos de pássaros e enxames de abelhas que viviam a cantar e a zumbir. Os galhos das árvores plantadas às margens do lago recebiam gotinhas d'água carregadas pelo ar primaveril proveniente das cascatas que desciam da montanha gelada. Em semelhante atmosfera, mesmo os animais da floresta tornavam-se não violentos e desprovidos de inveja como os grandes sábios. Consequentemente, os animais não atacavam ninguém. Acima de tudo, pairava o arrulho dos cucos. Qualquer passageiro que cruzasse aquele caminho era convidado por tal atmosfera a descansar naquele belo jardim. Vagando para cá e para lá naquele maravilhoso jardim, de repente o rei Purandjana entrou em contato com uma linda mulher que caminhava por aí sem qualquer ocupação. 10 servos a acompanhavam, e cada servo tinha centenas de esposas como acompanhantes. A mulher era protegida de todos os lados por uma serpente de 5 cabeças. Ela era belíssima e jovem e parecia muito ansiosa por encontrar um esposo adequado. O nariz, os dentes e a testa da mulher eram todos muito belos. Suas orelhas eram igualmente belíssimas e estavam decoradas com brincos cintilantes. A cintura e os quadris da mulher eram belíssimos. Ela estava vestida com um sari amarelo preso por um cinto dourado. Ao andar, seus sinos de tornozelo retiniam. Ela parecia exatamente com uma habitante do céu. Com a barra do sari, a mulher tentava cobrir seus seios, que eram ambos redondos e bem situados lado a lado. Com recato, ela tentava repetidamente cobri-los enquanto caminhava tal qual um grande elefante. Purandjana, o herói, sentiu-se atraído pelas sobrancelhas e pelo rosto sorridente da linda mocinha, cujas flechas de desejos luxuriosos imediatamente atravessaram-no.
Ao sorrir com recato, ela pareceu muito bela para Purandjana, o qual, apesar de ser um herói, não pôde abster-se de dirigir-lhe a palavra. Disse: minha querida donzela de olhos de lótus, por favor, explica-me de onde vens, quem és e de quem és filha. Pareces muito casta. Com que propósito vieste aqui? O que estás tentando fazer? Por favor, explica-me todas essas coisas. Minha querida donzela de olhos de lótus, quem são aqueles 11 fortes guarda-costas contigo? E quem são aqueles 10 servos especiais? Quem são aquelas mulheres que acompanham os 10 servos? E quem é a serpente que caminha à tua frente? Minha querida e bela mocinha, tu és exatamente como a deusa da fortuna, ou a esposa do senhor Shiva, ou a deusa da sabedoria, a esposa do senhor Brahma. Embora devas ser uma delas, vejo que andas sem destino por esta floresta. Na verdade, és tão silenciosa como os grandes sábios. Por acaso estarás à procura de teu próprio esposo? Quem quer que seja ele, pelo simples fato de entender que és tão fiel a ele, ele acabará possuindo todas as opulências. Creio que deves ser a deusa da fortuna, mas não vejo a flor de lótus em tua mão. Portanto, pergunto-te, aonde atiraste essa flor de lótus? Ó afortunadíssima donzela, parece que não és nenhuma das mulheres que acabo de mencionar, porque vejo que teus pés tocam o solo. Mas, se és alguma mulher deste planeta, podes, tal qual a deusa da fortuna, que, acompanhada pelo Senhor Vishnu, aumenta a beleza dos planetas Vaikunta, também aumentar a beleza desta cidade associando-te comigo. Deves entender que sou um grande herói e rei poderosíssimo neste planeta. Com certeza, o olhar que hoje lançaste sobre mim agitou bastante a minha mente. Teu sorriso, que é cheio de recato, mas ao mesmo tempo luxurioso, está agitando o poderosíssimo Cupido dentro de mim. Portanto, ó linda donzela, peço-te que tenhas misericórdia de mim. Minha querida mocinha, teu rosto é belíssimo com tuas belas sobrancelhas e olhos e com teu cabelo azulado solto sobre ele. Além disso, dulcíssimos sons vêm de tua boca. Todavia és tão recatada que não olhas nos meus olhos. Portanto, peço-te, minha querida mocinha, que sorrias e bondosamente levantes tua cabeça para me veres. Narada prosseguiu: meu querido rei, quando Purandjana tornou-se tão atraído e impaciente por tocar a mocinha e desfrutar dela, a mocinha também sentiu-se atraída por suas palavras e aceitou seu pedido sorrindo. Nessa altura, ela estava, de certo, atraída pelo rei. A mocinha disse: ó melhor dos seres humanos, não sei quem me gerou, nem posso falar-te perfeitamente sobre isto. Tampouco conheço os nomes ou a origem dos associados que andam comigo. Ó grande herói, sabemos apenas que estamos e existimos neste lugar. Não sabemos o que virá depois. Na verdade, somos tão tolos que não nos importa entender quem criou este belo lugar para nossa residência. Meu querido cavaleiro, todos
Esses homens e mulheres que me acompanham são conhecidos como meus amigos, e a serpente que sempre permanece desperta protege esta cidade enquanto estou dormindo. É isso que sei, não sei nada mais além disso. Ó matador do inimigo, de alguma forma vieste aqui. Para mim, isto é de certo uma grande fortuna. Desejo-te todas as coisas auspiciosas. Tens um grande desejo de satisfazer teus sentidos, e todos os meus amigos e eu faremos o possível, sob todos os aspectos, para satisfazer teus desejos. Meu querido Senhor, acabo de providenciar esta cidade de 9 portões para ti, de modo que possas ter toda a espécie de gozo dos sentidos. Podes viver aqui por 100 anos, que todas as coisas necessárias para o gozo de teus sentidos serão supridas. Como poderia eu esperar unir-me com outros que nem são versados em sexo, nem são capazes de saber como gozar da vida enquanto vivos ou após a morte? Tais tolos são como animais, porque não conhecem o processo de gozo dos sentidos nesta vida e após a morte. A mulher prosseguiu: neste mundo material, a vida de um chefe de família traz toda a espécie de felicidade em termos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, e em termos de gerar filhos e netos. Além disso, pode ser que alguém deseje liberação, bem como reputação material. O chefe de família pode apreciar os resultados de sacrifícios que capacitam-no a ser promovido a sistemas planetários superiores. Toda esta felicidade material é praticamente desconhecida pelos transcendentalistas. Eles não podem sequer imaginar semelhante felicidade. A mulher prosseguiu: segundo as autoridades, a vida familiar é agradável, não somente para a própria pessoa, mas também para todos os antepassados, semideuses, grandes sábios, pessoas santas e todos os demais. Logo, a vida familiar é benéfica. Ó meu querido herói, quem neste mundo não aceitará um esposo como tu? És tão famoso, tão magnânimo, tão belo e tão facilmente acessível. Ó poderoso cavalheiro, quem neste mundo não se sentirá atraído por teus braços, que são como os corpos de serpentes? Na verdade, alivias as aflições de mulheres sem esposo como nós, com teu sorriso atrativo e tua agressiva misericórdia. Achamos que estás viajando sobre a superfície da terra apenas para nos beneficiar. O grande sábio Narada continuou: meu querido rei, aqueles dois, o homem e a mulher, apoiando um ao outro através da compreensão mútua, entraram naquela cidade e gozaram da vida por 100 anos. Muitos cantores profissionais costumavam cantar sobre as glórias do rei Purandjana e suas gloriosas atividades. Quando estava muito quente no verão, ele costumava mergulhar num rio. Cercava-se de muitas mulheres e desfrutava da companhia delas. Dos 9 portões naquela cidade, 7 ficavam na superfície e 2 eram subterrâneos. Foi construído um total de 9 portões, os quais levavam a diferentes locais.
Todos os portões eram usados pelo prefeito da cidade. Meu querido rei, dos 9 portões, 5 davam para o leste, um dava para o norte, outro para o sul e 2 para o oeste. Tentarei agora dar os nomes desses diferentes portões. Os 2 portões, chamados Kadiota e Avirmuque, encontravam-se voltados para o lado oriental, mas foram construídos em um só lugar. Através desses 2 portões, o rei costumava ir à cidade de Vibradita, acompanhado por um amigo chamado Dilman. De forma semelhante, no Oriente, havia 2 portões chamados Naline e Naaline, os quais também estavam construídos em um só lugar. Através desses portões, o rei, acompanhado por um amigo chamado Avaduta, costumava ir à cidade de Sauraba. O 5º portão, situado no lado oriental, chamava-se Múquia, ou o principal. Através desse portão, acompanhado por seus amigos Rasagyana e Vipana, ele costumava visitar 2 lugares chamados Bahudana e Apana. O portão meridional da cidade era conhecido como Pichhu, e através desse portão o rei Purandjana costumava visitar a cidade chamada Dakshina Panchala, acompanhado por seu amigo Srutadara. No lado setentrional ficava o portão chamado Devahu. Através desse portão, o rei Purandjana costumava ir, juntamente com seu amigo Srutadara, ao lugar conhecido como Uttara Panchala. No lado ocidental, havia um portão chamado Asuri. Através daquele portão, o rei Purandjana costumava ir à cidade de Gramaka, acompanhado por seu amigo Durmada. Outro portão no lado ocidental era conhecido como Nriti. Purandjana costumava ir através deste portão ao lugar conhecido como Vaishasa, acompanhado por seu amigo Lubidaka. Dentre os muitos habitantes desta cidade, há 2 pessoas chamadas Nirvaki e Pesharkirti. Embora o rei Purandjana fosse o governador dos cidadãos que possuíam olhos, infelizmente ele costumava associar-se com esses homens que eram cegos. Acompanhado por eles, ele ia para lá e para cá e executava várias atividades. Às vezes ele costumava ir a seu lar privado com um de seus principais servos, a mente, que se chamava Vissustina. Em tais ocasiões, sua esposa e filhos produziam ilusão, satisfação e felicidade. Estando assim enredado em diferentes classes de fantasias mentais e ocupado em atividades fruitivas, o rei Purandjana ficou completamente sob o controle da inteligência material e deste modo foi enganado. Na verdade, ele costumava satisfazer todos os desejos de sua esposa, a rainha. Quando a rainha bebia licor, o rei Purandjana também se punha a beber. Quando a rainha jantava, ele costumava jantar com ela, e quando ela mastigava, o rei Purandjana mastigava com ela. Quando a rainha cantava, ele também cantava. Do mesmo modo, quando a rainha chorava, ele também chorava. E quando a rainha ria, ele também ria. Se a rainha falava libertinamente, ele também falava libertinamente.
Se a rainha caminhava, o rei caminhava atrás dela. Quando a rainha se levantava, o rei também se levantava. E quando a rainha se deitava na cama, ele também a seguia e deitava-se com ela. Se a rainha se sentava, ele também se sentava. E se a rainha ouvia algo, ele a acompanhava em ouvir a mesma coisa. Quando a rainha via algo, o rei também olhava para aquilo. E quando a rainha cheirava algo, o rei a acompanhava, cheirando a mesma coisa. Quando a rainha tocava em algo, o rei também o tocava. E quando a rainha se lamentava, o pobre rei também tinha que acompanhá-la em sua lamentação. Da mesma maneira, se a rainha sentia prazer, ele também desfrutava. E se a rainha estava satisfeita, o rei também sentia satisfação. Dessa maneira, o rei Purandjana viu-se cativado por sua bela esposa e deste modo foi enganado. Na verdade, ele foi enganado em toda a sua existência no mundo material. Mesmo contra o seu desejo, aquele pobre e tolo rei permanecia sob o controle de sua esposa, assim como um animal de estimação que dança de acordo com a ordem do seu dono. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 25º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Descrições das características do rei Purandjana. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 26. O rei Purandjana vai à floresta caçar e sua rainha fica irada. O grande sábio Narada prosseguiu: Meu querido rei, certa vez o rei Purandjana pegou seu grande arco e, equipado com armaduras de ouro e uma aljava de ilimitadas flechas, e acompanhado por 11 comandantes, sentou-se em sua quadriga puxada por 5 velozes cavalos e foi à floresta chamada Panchaprastha. Levou consigo naquela quadriga 2 flechas explosivas. A dita quadriga estava armada sobre 2 rodas e um eixo giratório. Sobre a quadriga havia 3 bandeiras hasteadas, uma rédea nas mãos de um quadrigário, uma boleia em cujas extremidades fixavam-se os tirantes, 5 armas e 7 coberturas. A quadriga movia-se em 5 diferentes marchas, e diante dela havia 5 obstáculos. Todas as decorações da quadriga eram feitas de ouro. Era quase impossível para o rei Purandjana abandonar a companhia de sua rainha, mesmo que por um momento. Todavia, naquele dia, estando bastante inspirado pelo desejo de caçar, ele pegou de seu arco e flechas e com muito orgulho foi para a floresta, não se importando com sua esposa. Naquela ocasião, o rei Purandjana estava muito influenciado por propensões demoníacas. Devido a isto, seu coração tornou-se muito duro e cruel, e com flechas agudas ele matou muitos animais inocentes na floresta, sem nenhuma consideração. Se um rei sente-se muito atraído por comer carne, ele pode, segundo as orientações das escrituras reveladas sobre realizações de sacrifício, ir à floresta e matar alguns animais cuja matança é recomendada. Ninguém tem permissão de matar animais desnecessariamente ou sem restrições.
os Vedas regulam a matança de animais para conter a extravagância de homens tolos, influenciados pelos modos da paixão e ignorância. Narada Muni continuou falando ao rei Pratinabarrisati: Meu querido rei, qualquer pessoa que trabalhe de acordo com as orientações das escrituras védicas não se envolve em atividades fruitivas. Caso contrário, quem age caprichosamente cai, devido ao falso prestígio. Deste modo, compromete-se com as leis da natureza, que são compostas de 3 qualidades: bondade, paixão e ignorância. Dessa maneira, a entidade viva fica privada de sua verdadeira inteligência e perpetuamente perdida no ciclo de nascimentos e mortes. Assim, ela sobe e desce desde um micróbio no excremento até uma posição elevada no planeta Brahmaloka. Quando o rei Purandjana estava caçando dessa maneira, muitos animais na floresta perderam suas vidas com grande dor, sendo trespassados pelas pontas de flechas afiadas. Ao ver estas devastadoras e pavorosas atividades realizadas pelo rei, todas as pessoas que eram misericordiosas por natureza ficaram muito infelizes. Essas pessoas misericordiosas não podiam tolerar a vista de toda esta matança. Dessa maneira, o rei Purandjana matou muitos animais, incluindo coelhos, javalis, búfalos, bisões, veados negros, porcos-espinho e outros animais selvagens. Após matar muito, o rei ficou cansadíssimo. Depois disso, o rei, muito fatigado, faminto e sedento, regressou a seu palácio real. Após retornar, ele tomou banho e jantou bem. Em seguida foi descansar, livrando-se de toda a fadiga. Em seguida, o rei Purandjana decorou seu corpo com adornos apropriados. Além disso, ele untou polpa de sândalo perfumado em seu corpo e pôs guirlandas de flores. Dessa maneira, refrescou-se por completo. Depois disso, pôs-se a procurar sua rainha. Após jantar e matar a sede e a fome, o rei Purandjana sentiu alguma alegria dentro de seu coração. Ao invés de elevar-se a uma consciência superior, ele foi cativado por Cupido e impelido pelo desejo de encontrar-se com sua esposa, que o mantinha satisfeito em sua vida familiar. Nessa altura, o rei Purandjana estava um pouco ansioso, ao que perguntou às criadas: Minhas queridas e belas mulheres, acaso vós e vossa senhora estáis muito felizes como antes ou não? O rei Purandjana disse: Não entendo porque minha parafernália doméstica já não me atrai como antes. Creio que se não houver nem mãe nem esposa devotada no lar, o lar é como uma quadriga sem rodas. Onde está o tolo que quererá sentar-se nessa quadriga inútil? Por favor, dizei-me onde está aquela bela mulher que sempre me salva quando estou afundando no oceano do perigo. Dando-me boa inteligência a cada passo, ela sempre me salva. Todas as mulheres dirigiram-se ao rei. Ó Senhor dos cidadãos, não sabemos por que tua querida esposa aceitou esta classe de existência. Ó matador dos inimigos, olha, por favor, ela está deitada no chão puro. Não podemos entender por que ela está agindo
desta maneira. O grande sábio Narada prosseguiu: meu querido rei Pratinabarri, logo que o rei Purandjana viu sua rainha deitada no chão, parecendo um mendicante, ele ficou todo confuso. O rei, mentalmente aflito, pôs-se a falar à sua esposa com doces palavras. Embora estivesse inundado de arrependimento e tentasse apaziguá-la, não pôde ver qualquer sintoma de ira, provocada pelo amor dentro do coração de sua amada esposa. Como era muito perito em galanteios, o rei começou a apaziguar sua rainha bem devagar. Primeiro tocou seus 2 pés, depois abraçou-a afetuosamente, sentando-a em seu colo, e pôs-se a falar-lhe assim. O rei Purandjana disse: minha querida e bela esposa, quando o amo aceita o servo como sua propriedade, mas não o castiga por suas ofensas, o servo deve ser considerado desventurado. Minha querida e esbelta donzela, quando o amo castiga seu servo, o servo deve aceitar isto como grande misericórdia. Aquele que fica irado deve ser considerado muito tolo, por não saber que este é o dever de seu amigo. Minha querida esposa, teus dentes são belíssimos, agrupados, e tuas feições atrativas fazem-te parecer muito pensativa. Por favor, abandona tua ira, sê misericordiosa comigo e sorri para mim com apego amoroso. Quando vejo um sorriso em teu belo rosto e quando vejo teu cabelo, que é tão belo como a cor azul, e quando vejo teu nariz arrebitado e ouço tua doce voz, ficas mais bela para mim, e assim me encantas e me cativas. És minha respeitadíssima senhora. Ó esposa do herói, por favor, dize-me se alguém te ofendeu. Estou disposto a castigar essa pessoa, contanto que não pertença à casta bramínica, com exceção dos servos de Muraripu Krishna. Não perdoo a ninguém dentro ou além destes 3 mundos. Ninguém poderá mover-se livremente após ter te ofendido, pois estou prestes a puni-lo. Minha querida esposa, até hoje nunca vi teu rosto sem os enfeites de tílaca, nem te vi tão triste e sem brilho ou afeição. Tampouco jamais vi teus 2 belos seios umedecidos com as lágrimas de teus olhos. Nem jamais vi teus lábios, que são normalmente tão vermelhos como a fruta bimba, sem seu matiz avermelhado. Minha querida rainha, devido a meus desejos pecaminosos, fui à floresta caçar sem pedir-te permissão, portanto devo admitir que te ofendi. Não obstante, tomando-me por mais teu íntimo subordinado, ainda assim deves estar muito satisfeita comigo. De fato, estou muito pesaroso. Porém, estando trespassado pela flecha de Cupido, sinto-me luxurioso. E onde está a bela mulher que abandonará seu esposo luxurioso e se recusará a unir-se a ele? Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 26º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Rei Purandjana vai à floresta caçar e sua rainha fica irada. Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 27. Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana, o caráter de Kalakanya.
O grande sábio Narada continuou: Meu querido rei, após confundir seu esposo de diferentes maneiras e trazê-lo sob seu controle, a esposa do rei Purandjana deu-lhe toda a satisfação possível e gozou de vida sexual com ele. A rainha tomou seu banho e vestiu-se muito bem com roupas e adornos auspiciosos. Após alimentar-se e ficar completamente satisfeita, ela voltou a ter com o rei. Ao ver seu rosto belamente decorado e atrativo, o rei acolheu-a com toda a devoção. A rainha Purandjani abraçou o rei, o qual também respondeu envolvendo-a com seus braços. Dessa maneira, em lugar solitário, eles trocaram gracejos. O rei Purandjana ficou, pois, cativadíssimo por sua bela esposa e desviou-se de seu bom senso. Esqueceu-se de que os dias e as noites passavam, fazendo com que a duração de sua vida se escoasse sem nenhum proveito. Desse modo, cada vez mais dominado pela ilusão, o rei Purandjana, embora avançado em consciência, permanecia sempre deitado com sua cabeça no travesseiro dos braços de sua esposa. Dessa maneira, ele passou a considerar a mulher como a essência de sua vida. Deixando-se dominar assim pelo modo da ignorância, ele não podia entender o significado da autorrealização, nem do seu eu, nem da suprema personalidade de Deus. Meu querido rei Pratinabarrisati, dessa maneira o rei Purandjana, com seu coração cheio de luxúria e reações pecaminosas, começou a gozar de sexo com sua esposa, e assim o frescor de sua vida e sua juventude dissiparam-se num instante. O grande sábio dirigiu-se, pois, ao rei Pratinabarrisati. Ó Macróbio! Dessa maneira o rei Purandjana gerou 1.100 filhos no ventre de sua esposa Purandjani. Contudo, nesses afazeres, ele gastou metade da duração da sua vida. Ó Prajapati, rei Pratinabarrisati, dessa maneira o rei Purandjana gerou também 110 filhas. Todas elas, como o pai e a mãe, eram igualmente gloriosas, tinham um comportamento gentil, magnanimidade e outras boas qualidades. Depois disso, o rei Purandjana, o rei do país Panchala, a fim de aumentar os descendentes de sua família, casou seus filhos com esposas qualificadas e suas filhas com esposos qualificados. Desses muitos filhos, cada um gerou centenas e centenas de netos. Dessa maneira, toda a cidade de Panchala ficou apinhada desses filhos e netos do rei Purandjana. Esses filhos e netos eram sistemáticos assaltantes das riquezas do rei Purandjana, incluindo seu lar, tesouro, servos, secretários e toda outra parafernália. O apego de Purandjana a essas coisas estava muito profundamente enraizado. O grande sábio Narada prosseguiu: Meu querido rei Pratinabarrisati, igualmente como tu, o rei Purandjana envolveu-se em muitos desejos. Assim, ele adorou semideuses, antepassados e líderes sociais com diversos sacrifícios, os quais eram todos horríveis, porque estavam inspirados pelo desejo de matar animais. Assim, o rei Purandjana, estando apegado às atividades fruitivas, Karma Kandya,
bem como a amigos e parentes, e estando atormentado por consciência poluída, enfim chegou ao ponto não muito apreciado por aqueles que se apegam demasiadamente a coisas materiais. Ó rei, há em Gandharvaloka um rei chamado Chandavega. Sob suas ordens estão 360 poderosíssimos soldados Gandharvas. Juntamente com Chandavega, havia tantas Gandharvis quantos soldados, e todos eles repetidamente saqueavam toda a parafernália destinada ao gozo dos sentidos. Quando o rei Gandharva Raja, Chandavega, e seus seguidores começaram a assaltar a cidade de Purandjana, uma serpente de 5 cabeças pôs-se a defender a cidade. A serpente de 5 cabeças, a superintendente e protetora da cidade do rei Purandjana, lutou com os Gandharvas por 100 anos. Ela lutou sozinha contra todos eles, embora eles fossem 720. Como tinha que lutar sozinha contra tantos soldados, todos eles grandes guerreiros, a serpente de 5 cabeças ficou muito fraca. Vendo que sua mais íntima amiga estava se enfraquecendo, o rei Purandjana e seus amigos e cidadãos que viviam na cidade ficaram todos muito ansiosos. O rei Purandjana arrecadava impostos na cidade conhecida como Panchala, e assim tinha com que ocupar-se na prática sexual. Estando inteiramente sob o controle de mulheres, ele não podia entender que sua vida estava se acabando e que ele estava chegando às portas da morte. Meu querido rei Pratinabarrisati, nessa ocasião, a filha do formidável Tempo andava à procura de um esposo pelos 3 mundos. Apesar de ninguém ter concordado em aceitá-la, ela veio. A filha do Tempo, Jara, era muito infeliz. Consequentemente, era conhecido como Durbhaga, azarada. Contudo, certa vez ela ficou satisfeita com um grande rei, e como o rei a aceitou, ela concedeu-lhe uma grande bênção. Certa vez, quando eu vinha de Brahmaloka, o sistema planetário mais elevado, a esta Terra, a filha do Tempo, vagando pelo universo, encontrou-se comigo. Sabendo que eu era um brahmachari declarado, ela ficou luxuriosa e propôs que eu a aceitasse. O grande sábio Narada continuou. Quando recusei-me a aceitar seu pedido, ela ficou muito irada comigo e amaldiçoou-me severamente. Por eu ter recusado seu pedido, ela disse que eu não seria capaz de permanecer em um lugar por muito tempo. Depois de ter ficado desapontada comigo, com minha permissão, ela aproximou-se do rei dos Javanas, cujo nome era Baya, ou Medo, e aceitou-o como seu esposo. Aproximando-se do rei dos Javanas, Kalakanya dirigiu-se a ele como a um grande herói, dizendo: Meu querido senhor, és o melhor dos intocáveis. Estou apaixonada por ti e desejo-te como meu esposo. Sei que ninguém se frustra ao fazer amizade contigo. Aquele que não faz caridade de acordo com os costumes ou preceitos das Escrituras e aquele que não aceita a caridade dessa maneira são considerados como estando no modo da ignorância.
Pessoas assim trilham o caminho dos tolos. Com certeza, elas hão de lamentar-se no final. Kalakânia continuou: ó cavaleiro, agora estou presente diante de ti para servir-te. Por favor, aceita-me e assim dá-me tua misericórdia. O principal dever de um cavalheiro é ser compassivo com uma pessoa que está aflita. Após ouvir a afirmação de Kalakânia, a filha do tempo, o rei dos Javanas pôs-se a sorrir e a procurar um meio de executar seu dever confidencial em nome da providência. Então ele dirigiu-se a Kalakânia da seguinte maneira: o rei dos Javanas replicou: depois de muita consideração, encontrei um esposo para ti. Na verdade, na opinião de todas as pessoas, és inauspiciosa e maligna. Uma vez que ninguém gosta de ti, como poderá alguém aceitar-te como sua esposa? Este mundo é produto de atividades fruitivas. Portanto, tu poderás imperceptivelmente atacar a todos em geral. Auxiliada por meus soldados, poderás matá-los sem oposição. O rei dos Javanas prosseguiu: eis aqui meu irmão Pradyara. Aceito-te, pois, como minha irmã. Eu empregarei ambos, bem como meus perigosos cidadãos, meus perigosos soldados, para agir imperceptivelmente dentro deste mundo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 27º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana, o caráter de Kalakânia.